Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 3. Continuando a nossa exposição. Atos, capítulo 3. Na mensagem passada, nós vimos Pedro e João, especialmente Pedro, que tomou a palavra e a iniciativa, curando um paralítico de nascença, que, por sua vez, levantou-se e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Na realidade, a cura foi feita logo na entrada do templo, onde ele estava lá pedindo esmola. Ao reconhecerem o homem, o povo se admirou muito. E então eu terminei a pregação comentando que as circunstâncias ali estavam criadas para uma apresentação do Evangelho e que Pedro certamente não iria perder essa oportunidade, como de fato não perdeu. Então vamos a Atos capítulo 3. Vamos ler o versículo 11. Atos 3 e 11. Apegando-se ele, quer dizer, o homem curado, ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história, obrigado pelo resultado da cura deste homem, obrigado pelo discurso maravilhoso de Pedro e obrigado pela perseguição que se seguiu a isto, como veremos depois no capítulo 4. Tudo isto está debaixo da tua vontade, dos teus planos, que não erram, e só temos que te dar graças, embora esses planos às vezes se mostram como agradáveis a nós, gostosos, e às vezes bem desagradáveis no sentido de sofridos, dolorosos, não importa. São bênçãos do mesmo jeito. E nós devemos nos acostumar a vê-las, ou ver essas coisas como bênçãos, e não perder o brilho do que está por trás, na tua vontade soberana e bondosa para conosco, que essas bênçãos não percam o brilho, porque deixaram de ser agradáveis ou alegres. Mas hoje vamos ver apenas este aspecto do que Pedro vai dizer, e tanto que ele tinha que falar para aquele povo que há pouco tempo tinha crucificado Jesus Cristo. Nos ajuda a entender esta mensagem de Pedro e aplicar para os dias de hoje o que nós podemos e devemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vocês primeiro vejam que o homem se apegou a Pedro e João. Ele grudou nos dois homens. É curioso que ele tinha, tudo indica aqui, uma vontade muito grande de estar perto daqueles que tão bem fizeram a ele, algo muito acima do que ele até poderia esperar, como comentei na pregação passada, de ser curado de um mal de nascença. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que ele, o homem, estava querendo estar perto de João e Pedro, característica, inclusive, de alguém salvo, comentei também na pregação passada, pode ser algo sutil, mas quando falamos, será que ele foi convertido ou não, que a Bíblia não diz explicitamente, mas eu comentei, sim, existem vários indícios de conversão por parte daquele homem. E um desses indícios esse é a vontade de estar perto de outros discípulos do Senhor Jesus Cristo. É uma característica importantíssima de quem é salvo. Querer estar perto de salvos. Parece que o povo também, de uma certa forma,
aguardava algum pronunciamento, porque quando viram os três, o ex-paralítico e os dois apóstolos, correram para onde eles estavam, quase como se dissesse: fala aí para nós, o que houve, o que aconteceu, nos explica isso tudo, porque era algo muito grande que tinha acontecido ali. Um paralítico de nascença que há anos era colocado ali na porta do templo, ou numa das portas do templo, esperando esmola. De repente aquele homem está pulando, louvando a Deus tudo bem, que ele não era mudo, né? Ele falava, mas o pulando é que admira demais. Então parece que o povo estava querendo ouvir alguma coisa. Então o milagre que Deus proporcionou aqui não foi algo isolado, ele tinha um propósito de abrir caminho para a pregação do Evangelho, ou mais uma pregação do Evangelho, que Pedro tinha feito alguns dias antes, também um pronunciamento forte, que eu já dissequei com vocês aqui, mas Deus providenciou esse acontecimento para mais um discurso ou pregação de Pedro. E Pedro, então, soube de uma maneira magistral mesclar o milagre que ele tinha acabado de fazer como intermediário ou como instrumento de Jesus Cristo, mas mesclar o milagre com a necessidade que aquele povo tinha da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui vem uma lição para nós: vamos ser sábios em aproveitar circunstâncias para falar de Cristo. Às vezes a gente não está nem ligado, nem pensando nisso, mas talvez mais oportunidades surjam do que nós percebemos, de aproveitar e fala. E quando se aproveita algo que aconteceu, fica uma pregação ou uma exposição, se não uma pregação, mas uma exposição, um pronunciamento mais forte, porque está ligado com alguma coisa que aconteceu ali ao redor, na experiência daquela pessoa, daquelas pessoas que estão ouvindo o que você está dizendo. Então, as palavras de Pedro, claro, assumiram um peso enorme depois da cura. Imaginem antes de curar aquele homem, Pedro tivesse dito: pessoal, eu quero falar aqui algumas coisas. Era completamente diferente o efeito, que agora ele estava falando com autoridade enorme. Então, vamos ser sábios nisto. Eu li que certa vez um compositor estava sendo ovacionado no teatro, numa apresentação dele, e ovacionado de pé, inclusive, que ele esperou até acabarem as palmas. Aí ele aproveitou e pediu que se desse de alguma forma glórias a Deus ali. Ele deu glórias a Deus pela música e tudo, e ele aproveitou que o povo estava ovacionando a ele para transmitir a Deus aquela glória, e que era o Criador e quem criou a música e tudo mais. E genial a maneira como ele aproveitou a oportunidade. Não sei as palavras exatas dele, mas é só um pequeno exemplo do que você pode fazer, do que eu posso fazer. Qualquer que seja a sua profissão, sua área, puxa, você é bom nisso, hein? Não é bem assim, eu recebi de Deus isso, de Cristo que me dota desses poderes, ou dessas, não poderes, mas dessas capacidades e tal. Aproveite, seja o que for que você faz ou que você é, ou acontecendo na vida de uma outra pessoa. Eu quero separar o discurso aqui em algumas partes. Primeira, a participação dos judeus na morte de Cristo. Pedro já havia falado isso antes, no discurso anterior, como eu disse, mas ele volta ao tema e ele toca na ferida. Versículos 12 a 15, vamos ler comigo. Então, à vista disso o quê? De o homem estar apegado a ele, e uma multidão na frente,
querendo ouvir alguma coisa. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Esse nós é que era ele e João, né? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Quando Pedro queria ser duro, ele era. Olha o detalhe aí. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Ele continua na força da acusação contra o povo. Pedis que vos concedesse um homicida. Assim, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. A primeira coisa que Pedro faz é tirar de si o crédito sobre aquela cura, dele e de João. Eles não tinham poder para tanto. Ao contrário do que é comum no mundo, né? Até entre crentes. É de ter um certo prazer em mostrar poder, mostrar caridade, mostrar obras e mostrar alguma coisa assim. Porque Pedro, ele negou que tivesse duas coisas com relação a esse milagre. Primeiro, o poder, mas não foi só isso. A misericórdia. É impressionante, é raro você ouvir alguém dizer: olha, isso que eu acabei de fazer com relação a uma certa pessoa ou pessoas, não é pela minha misericórdia, não. É difícil, é corajoso, muito. O poder ainda vai, porque geralmente seria muita arrogância ele achar que tinha poder de levantar um paralítico de nascença. Ok, o poder não é nosso, tá bom. Mas a misericórdia, a pena, que é a coisa mais natural do mundo, alguém tem misericórdia do outro, é pena do outro. Não, foi por pena, a nossa pena a ele. Ele não disse que não tinha pena do homem, ele não disse que não tinha misericórdia. Não, não. O que ele quis dizer é que a misericórdia que ele tinha, seja muito pequena ou ausente ou presente, não estava em questão. O foco é esse aqui. Houve poder nesta cura? Houve, não foi nossa. Houve misericórdia, compaixão nessa cura? Houve, não foi nossa. Isso é bonito. É evidente que a pergunta surge imediatamente, né? Na cabeça dos que estavam ouvindo. E de quem foi? Não foi sua? Nós vimos, ou alguns estavam ali, tinham visto. Olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta e anda. Deu a mão, o homem levantou e saiu pulando. Né? Então, não foi teu poder, não? Não. E de quem foi? A resposta seria muito dura para aquele povo ouvir. Mas era a verdade. Vocês se lembram daquele homem que vocês negaram e traíram perante Pilatos, mesmo Pilatos tendo decidido soltá-lo? Lembram? Lá não faz nem tanto tempo assim, não. Lembram que vocês mesmos tomaram a iniciativa de sugerir que trocassem a Jesus por um homicida, um assassino? Não foi sugestão das autoridades, não. Foi de vocês. Vocês estão lembrados? Pois é. Lembro que vocês gritaram: crucifica.
para as autoridades: crucifica este homem. Pois bem, aquele homem se chamava Jesus. E ele era servo do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de nossos pais. Foi exatamente ele que foi glorificado por Deus, honrado em todos os aspectos, e especialmente ressuscitado. Aquele homem era um santo, não, o santo, que se torna um título de Jesus Cristo. Ele não era um justo, ele era o justo. Outro título de Jesus Cristo. O verdadeiro padrão de santidade e de justiça. Vejam o tamanho do contraste entre este homem e o assassino que eles propuseram fosse trocado por Jesus, e foi aceito. Soltam um e matam o outro. Vocês estão vendo o que vocês fizeram? Pois foi ele. O poder foi dele. Vocês notaram que mataram aquele homem com a sugestão de vocês? Ao fazerem isso, vocês mataram o autor da vida, que aqui está um contraste, aliás, um novo contraste. Eu já falei do contraste entre o santo, o justo, trocado por um assassino. Sugestão deles, aquele mesmo povo que estava diante de Pedro. Novo contraste. Vocês mataram o autor da vida, morte e vida, lado a lado, de uma maneira aparentemente irreconciliável. Como é que pode? Eu, autor da vida, e ele próprio é morto. Parece incoerência, certamente. Mas é o mistério que mostra o peso do sacrifício de Cristo, o tamanho do amor dele pelos pecadores. Mas Pedro continua. Jesus não ficou morto. Deus o ressuscitou. Novo contraste, terceiro contraste aqui. Vocês mataram. Pois é. Deus ressuscitou o mesmo homem. E os apóstolos enfatizaram aqui a diferença brutal na maneira como os judeus trataram a Cristo e na maneira como o próprio Deus agiu. Claro que, à medida que Pedro ia falando, era inevitável que eles começassem a se sentir contra Deus. Porque aquele homem que parecia alguém muito esquisito, dizendo coisas estranhas, e aparentemente contra a lei de Moisés, contra o que estava instituído em Israel e tudo, mais um líder falso que tinha aparecido ali entre o povo, perigoso, que precisava ser eliminado. Parece que nós mexemos com alguém muito, muito especial, porque tudo dele se relaciona com Deus, até o ponto de Deus ter, não vou dizer anulado, mas ele voltou atrás no que eles tinham feito. Mataram-os, pois eu ressuscito. Como eu disse, não anularam a morte, mas vamos dizer, anularam o efeito da morte. Ele fez o contrário, mostrando o poder de Deus sobre aquele homem que eles pensavam que era o mais um líderzinho aí qualquer. É difícil acreditar que Jesus Cristo, aquele homem, Jesus de Nazaré, ressuscitou, pois Pedro diz, nós somos testemunhas, está escrito. Testemunha é algo muito forte. Tanto que a Bíblia aceitava a presença de 2 ou 3 testemunhas como fato. Acabou-se. 2 ou 3 testemunhas estabelece o fato. Porque é muito forte. Eu vi. Eu estava lá. Quem é esse nós aqui que Pedro fala? Claro, ele e João,
e muito provavelmente alguns outros discípulos que estavam ali entre eles também. Essa afirmação ousadíssima, Jesus, que vocês mataram, foi ressuscitado por Deus, estava sendo agora proclamada não mais por um pescador, que alguém que tinha na sua biografia pescador, na sua relação de atividades. Veja como mudou rapidamente a posição de Pedro. Agora era um homem, pescador ou não, já ficava completamente indiferente o que ele era antes, e podia até ainda ser, apesar de que agora ele ia se dedicar a outra atividade, que seria proclamar Cristo, mas ainda entendia muito de pescaria, obviamente, mas isso agora era irrelevante. Ali estava um homem que tinha acabado de fazer um milagre espetacular na frente de quem estivesse presente ali. A autoridade de Pedro agora era esta, o peso, fora o que tinha acontecido antes, como já comentei no dia em que a igreja nasceu, falando em línguas e tudo mais, como eu já comentei. Então, de qualquer forma, é muito importante notar que o que agora caracterizava Pedro era o peso do que ele estava agora, do que ele havia feito, daria poder, credibilidade para o que ele estava dizendo. Segunda parte, a explicação do milagre, versículo 16. Pela fé no nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, quem fez o milagre, e aqui ele responde de uma maneira mais direta à pergunta, não foi pelo nosso poder, foi pelo poder de quem? Já estava implícito até aqui, mas agora ele coloca de uma maneira absolutamente clara. Foi através da fé no nome de Jesus, aquele mesmo que eu acabei de falar muitas coisas, foi a fé naquele homem que ocasionou este milagre. Fé de quem? Pedro está se referindo à fé do paralítico ou à fé dele próprio, Pedro? É claro que é a fé do paralítico. É não. É claro que é a fé de Pedro e de João. É não. Não é claro nem uma coisa, nem a outra. Não sabemos o que estava na mente de Pedro quando ele quis dizer isso. A construção aqui, a frase, ela admite as duas possibilidades, que inclusive podiam estar presentes lá as duas possibilidades. Fé de Pedro não se questiona, é óbvio, e de João. E a fé do paralítico é muito provável que tenha sido o caso, que tivesse incluído aqui, ou que Pedro estivesse pensando mesmo era na fé daquele homem, que pode ser, mas não é obrigatório. De qualquer forma, e isto é que é importante, é que Cristo utilizou servos dele, pessoas que tinham fé nele, para realizar o milagre. O poder veio de Cristo. Sim. Mas esse poder de Cristo foi acionado através da fé que homens que Cristo escolheu, ou Pedro e João, ou o próprio paralítico, que, como já disse, imaginamos que se converteu ao longo deste processo, não vou poder dizer em que momento exato, claro, mas ao longo do processo. Então, é provável que, enquanto Pedro dizia, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus, o Nazareno anda,
pode dizer que ali, sim, tenha surgido uma fé dada pelo Espírito Santo no coração daquele homem, e ele creu que ia ser curado, embora Pedro não disse que ia curá-lo. Pedro só disse assim: eu vou te dar o que eu tenho. Mas logo depois disse: anda. Então estava lá explícito. Pessoalmente, eu acho mais natural entender que foi a fé do paralítico. Mas não podemos dogmatizar isso aí, e muito cuidado quando você mexe com as Escrituras. Então, é fácil, né? Você está dando aula num grupo de crentes e tal, aí tem essa passagem, e Pedro está falando aqui na fé de quem? Do paralítico, claro. Aí continua: cuidado, estude antes da sua aulinha, para saber o que você está dizendo e dizer o que a Bíblia aprova, ok? Então, não sei, ou de um ou de outro. É assim que se ensina as Escrituras, mas seria tão bom dizer com mais certeza, né? Seria. É gostoso demais. Já aconteceu comigo mais de uma vez, claro, né? Depois de tantos anos, eu que vejo uma passagem, acho uma explicação bonita, aí escrevo lá, aplico, tudo está bonito, está bem encaixadinho. Aí eu vou estudar depois. Geralmente eu estudo a passagem depois que eu fiz a pregação. Aí eu vou estudar nos livros, nos comentários e tudo mais, mensagem já feita aqui, para não ser influenciado na hora de fazer. Aí eu vou olhar aqui, deu errado. Muitas vezes eu brigo muito com o autor. Não, eu não concordo com você não, meu amigo, espera aí. Aí pego esse livro, pego outro. Aí vejo 3, 4, 5, aí tiro as minhas conclusões. Às vezes, quando você pega um autor atrás do outro, dizendo que realmente não é aquilo que você pensou, só tem um jeito. A vontade é grande de deixar lá, sabe? Mas eu estaria sendo infiel à palavra de Deus. E meu ministério ia sofrer muito, tenho certeza. Aí o que se faz? Tudo de novo. Pelo menos naquela parte, né? Mas estava tão bonito, estava tão encaixadinho. Pois é. Então, fica aí essa lição para os professores de escola dominical, para os líderes de grupo: não chute, nunca, sobre a palavra de Deus. Terceira parte, a situação espiritual dos judeus. Na realidade, Pedro já poderia ter parado aqui o seu discurso, porque ele já explicou o que ocorreu. Já tinha, mais uma vez, esmagado aqueles ouvintes com o peso do que eles fizeram. Mas ele queria alcançar as almas daquelas pessoas. O prazer de Pedro era chegar e dizer: vocês mataram Jesus, tal, Deus assustou que vocês mataram, trocaram por um assassino, o justo, o santo, está vendo, bando de miseráveis, vão para casa. Isso é pregação do Evangelho, meu Deus do céu. Que é isso? Tudo bem que o pregador às vezes pode ficar até meio zangado mesmo com o pecado, com a negritude do pecado, do que o ser humano é capaz de fazer. Isso às vezes mexe, às vezes não, quase sempre, né? Mexe com as emoções da gente, tudo bem. Mas nunca o pregador deve se empolgar tanto a ponto de esquecer que o principal propósito dele ali não é acusar o outro de pecado, não. Mas uma vez acusando, mostra a solução. O problema é que muitos não têm, vão para outro extremo, aí não tem coragem nem de acusar. Não, quem sou eu para chamar alguém, hoje em dia, especialmente, chamar alguém de pecador? Eu tenho que ter cuidado com o que eu digo da cor da camisa dele. Muito cuidado, que pode dar um problema danado. Então eu vou acusar alguém de ser pecador? Vou nada. Então desista de ser um arauto do Evangelho. Você não vai acusar, não? Desista. Eu não vou dizer desista de ser crente, porque se você é crente, você já é salvo mesmo, já nasceu na família de Deus. Ok, mas eu vou dizer assim: desista de ser útil a Deus e se prepare talvez para morrer. Vem para casa aqui você não serve mais não. Nesse mundo aí, você não vai acusar ninguém de pecado, você não vai apontar e dizer: você é pecador,
Você vai para o inferno dizendo isso com palavras escolhidas, em momentos com cuidado, tudo bem, mas dizer na essência. Porque como é que se vai mostrar o tamanho da misericórdia e do poder de Deus, se não mostrar de onde Ele tirou e arrancou o pecador? Claro! Então, o brilho, a maravilha do ministério de Jesus Cristo é exatamente o que Ele fez por pessoas completamente perdidas nos seus pecados. Qualquer coisa menos do que isso é distorcer as Escrituras. Então, quando você falar de Cristo, não amacie. Quando eu digo não amaciar, não quer dizer que é usar palavras apropriadas, cuidadosas. Claro que você deve usar. Mas eu digo não amacie a essência. Talvez você seja pecador. Não é porque eu sou muito bom, você sabe. Eu sei que você é, mas de repente, pense melhor, pode ser que você conclua. Você respeite sua opinião e tal. Aí se enche de cuidados e de sinões, isso e tal. Não, aí isso não pode. Então Pedro, era impossível Pedro ter sido mais duro do que ele foi aqui, gente. Na acusação que eu já disse para vocês mataram o autor da vida. É muito forte. Ele foi o mais fundo possível na acusação. Foi o mais duro possível. Mas ele estava no meio do propósito dele. Ele estava ainda desenvolvendo para poder, então, culminar com o que realmente é o grande sonho, privilégio do que evangeliza, do crente que fala de Cristo, que é depois de condenar duramente, espero que sabiamente, mas depois de condenar e mostrar que o outro não tem a menor condição de escapar, mas eu tenho algo para lhe oferecer aqui. Aí entra, de fato, a parte mais gostosa do Evangelho. Eu não posso nem dizer a parte mais importante, porque a primeira parte é tão importante quanto, como eu disse, ela que dá legitimidade, dá sentido ao ministério de Jesus Cristo. Tirou pessoas da perdição. Então Pedro não ia parar aqui, de jeito nenhum, porque ficou só na condenação. E não pare de falar de Cristo na condenação. Se algum dia você estiver no meio dali, aí chegou o ônibus, estava no ponto do ônibus, aí chegou o ônibus, você estava acabando de mandar o pobrezinho para o inferno. Não é acabando de mandá-lo para o inferno, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não é acabando de dizer que ele estava condenado ao inferno, chegou o ônibus. Aí quando viu, o homem estava dentro do ônibus, assim. Aí, ore a Deus para você encontrar aquele homem, aquela pessoa de outra forma, ou ele encontrar outro crente que explique. Ore por ele, porque você ficou na metade, viu? Você ficou na metade. Pregar o evangelho não é condenar só, não. Muito bem. Pedro continua a falar, e volta ao assunto da morte de Cristo, e passa a analisar a condição em que eles estavam ao participarem de um crime tão horroroso, tão imensurável em termos de pecaminosidade. Qual era a condição? Ignorância. Versículo 17 e 18. E agora, irmãos, eu sei que eu fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ignorância deles e das autoridades. Interessante ele ter incluído as autoridades. Então, primeira coisa importante aqui. Deus se utilizou da ignorância deles para cumprir o que próprio Deus mandara os seus profetas dizerem séculos antes.
Deus cumpriu o que foi previsto pelos profetas com relação ao Cristo de Deus. Os títulos aqui são muito fortes. O que tem de cristologia aqui, isso daria muito, isso numa aula, coisa assim, é muito rico explicar cada termo desse, biblicamente, teologicamente, o justo, o santo, o Cristo de Deus, as referências que poderíamos citar no passado, do Velho Testamento, apontando para um título desse. É muito rico tudo isso aqui. Eu estou passando assim porque não tem outra, porque a proposta é exatamente fazer uma pregação mais, não tanto detalhada em termos teológicos, mas para os que gostam aqui é muito rico o que está aqui. Pedro estava, eu ia dizer iluminado, é muito mais do que isso, né? Estava inspirado pelo Espírito Santo aqui. Então, foi por ignorância de vocês, mas Deus usou essa ignorância para cumprir os propósitos dele. A essas alturas, é muito provável que houvesse dois tipos opostos de raciocínio entre o povo. Estou liquidado. O que eu fiz foi tão horrível, matei o santo, o justo, sugeri que trocasse por um assassino, e foi feito. Gritei lá, crucifico, e crucificaram mesmo. Não tem jeito. O autor da vida, Deus ressuscitou, estou contra Deus até a raiz dos meus cabelos. O que eu fiz não tem mais jeito. Segundo, o outro lado. Que alívio. Ainda bem que o pregador aí está reconhecendo que eu fiz por ignorância. Então, não tenho culpa. Por ignorância. Não posso ser chamado a atenção. Pedro vai mostrar que não é uma coisa nem a outra. Os dois pensamentos estavam errados. Quarta parte do discurso, a solução para o problema. E agora? Matamos Jesus, o autor da vida, mas fizemos por ignorância, e Deus mesmo fez cumprir o que Ele próprio Deus tinha prometido antes. Então, parece que eu tenho culpa, mas ao mesmo tempo não tenho, que foi por ignorância, e Deus já havia previsto antes, eu vou anular o que Deus previu. É de dar um nó. Versículos 19 e 20, a primeira parte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Imediatamente após falar da ignorância com que eles fizeram aquilo tudo, reconhecendo que foi por ignorância, reconhecendo que Deus mesmo havia previsto isso, que o Cristo dele, Deus havia de padecer, estava previsto. Mesmo assim, Pedro, sem maiores explicações, manda que se arrependam e se convertam à verdade que ele estava dizendo, àquela pessoa, a Jesus Cristo. Essa seria a única maneira de serem perdoados os pecados deles. Não havia outra. Observem que ao dizer isso, Pedro deixa claro duas coisas. Primeira, isso é importantíssimo até para a pregação hoje do Evangelho. Mesmo que tivessem feito na ignorância, eles tinham pecado gravemente, sim. A ignorância não anulou o pecado deles. E eles precisavam se converter para o cancelamento daqueles pecados, ou até daquele pecado específico. A solução de Deus para o problema era esta. Quer entendessem ou não entendessem, concordassem, discordassem,
Essa é a solução. Foi por ignorância? Foi. Se arrependa. De qualquer forma, se arrependa. Segunda coisa que Pedro deixa claro, eles não precisariam se desesperar. Então, aquele pensamento, o meu pecado foi tão iníquo, foi tão grande, tão indizivelmente agressivo a Deus, que não tem jeito, eu estou desesperadamente condenado ao inferno, sem solução mais. É óbvio que alguém que fez algo tão ofensivo a Deus não vai ter escapatória. Aí Pedro diz, errado. Tem sim, e é como eu tinha acabado de dizer, a parte gostosa do Evangelho. Aí o crente fala com gosto, porque ele, crente que um dia não era crente, era um pecador perdido, conforme nasceu, ele passou por isso. E alguém disse para ele, em algum momento de desespero da própria alma, alguém disse, você tem solução? Não tenho. Você não conhece meus pecados, você não sabe quão negra é minha alma, não preciso saber. Não estou dizendo isso por irresponsabilidade ou para lhe agradar, eu estou lhe afirmando. Você tem solução, meu amigo? Sim. E ainda tem aquela situação clássica de dizer, mas eu não posso ir a Cristo desse jeito, tão pecaminoso, tão ruim, deixa eu acertar a minha vida, aí eu procuro Cristo. Não faça isto. Não é clássico? Vocês sabem disto. Tem até músicas sobre isso e tudo. Vá como está. Vá da maneira como você se encontra, perdido mesmo, com a alma negra, sim, vá. E você vai encontrar perdão. Olha, só em nós termos, gente, crentes, uma notícia dessa para dar, já era motivo para nos deixar muito felizes em viver nesta terra. E temos o privilégio de olhar para um ser humano eternamente condenado e pela sua boca você garantir com a autoridade de Deus, que Deus lhe dá, você tem solução. Sua alma pode escapar do inferno já já. É muita honra para nós podermos ser portadores de notícias assim. Felizes os bem-aventurados os pés dos que anunciam o Evangelho, a palavra de salvação. E a boca e a língua, bem-aventurado, o seu, o meu, em podermos prestar esse tipo de favor, de serviço espetacular ao nosso próximo, como, repito, alguém prestou a você. Você sendo um crente. Então, esses dois pontos precisam ser claramente expostos no seu evangelismo pessoal. E veja aí, então, a aplicação hoje do que aconteceu lá, do que Pedro fez lá. Primeiro, todos pecaram, todos são culpados diante de Deus. Alguns por ignorância, outros não importa, mas todos precisam se converter, mesmo os que pecaram por ignorância. É apenas pela conversão que os pecados serão cancelados. Não, mas eu já nasci cristão. A minha mãe era cristã, minha avó era cristã, minha família toda é de tradição cristã e tudo. Isso muitas vezes se torna uma pedra de tropeço para a pessoa. Eu nasci numa situação assim, eu próprio, então eu conheço isso. E depois a gente começa a estudar, não é nem estudar, mas ver a Bíblia e ler, que a gente nem lia, quanto mais estudava. Não sabia. Aí quando vê isso, é só pela conversão que os pecados serão cancelados. Só. Conversão sua. Não tem nada a ver com sua mãe, seu pai, sua família. Zero. Se eles são cristãos, se são cristãos só de nome, se são cristãos verdadeiros,
de altíssimo nível espiritual, não importa. Salvação não se passa para o outro. Não passa para o outro. Então, se você não tem feito uma decisão por Jesus Cristo, pessoal, dentro de um contexto de arrependimento e confissão, seu cristianismo não vale nada. Eu vivi isso, repito, e muitos de nós aqui. Eu não estou aqui para criticar o cristianismo de ninguém, igreja de ninguém cristã. Não, mas é a Bíblia, é fato, está aqui. Tem de haver um arrependimento pessoal. O seu pai não vai se arrepender por você, nem seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos, ninguém. É absolutamente pessoal. Seu pastor, irmãos em Cristo, não adianta. Essa experiência tem que ser absolutamente pessoal. Segunda coisa para você dizer no seu evangelismo de hoje é que há perdão para todos, inclusive para você, desde que você se arrependa. Vamos voltar para Pedro, que eu já quero encerrar. Ele diz lá: os que se convertessem iriam vivenciar tempos de refrigério na presença do Senhor. Já li. Quando? Ele não diz. Penso eu que de imediato, realmente é um refrigério quando alguém se converte ao Senhor Jesus Cristo, mas ainda de uma maneira imperfeita, não a salvação imperfeita, mas a nossa vida como salvo vai ser imperfeita e cheia de altos e baixos, e ainda com o pecado nos atrapalhando, não mais nos condenando ao inferno, já estão perdoados, mas ainda teremos uma vida muito, muito atribulada, como crentes, uns mais, outros menos. Então, esse refrigério, entendo eu que é principalmente, se a gente pensar em termos imediatos após a conversão, é espiritual, o alívio de alma. Isso nós conhecemos também, nós crentes. O alívio que dá, estou salvo. É um espetáculo. Só você, meu amigo, minha amiga, passando por essa experiência. Mas eu ainda acho que aponta mais para o futuro, quando fala de um refrigério, quando o refrigério será pleno e absolutamente total. Quinta e última parte, mais algumas verdades sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ele já havia falado muito sobre Jesus Cristo, nesse próprio discurso, como eu disse, como no anterior, mas ele acrescenta outras verdades, que eu vou apenas me referir e não vou comentar muito. Versículos 20, a segunda parte, até o 26. Lendo o 20 todo. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, já expliquei. E que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, algumas versões têm, no grego, o verbo pode ser traduzido como levantado. Então, se discute se aqui é ressuscitado ou levantado, que está em vista aqui. Porque não fala que é dentre os mortos. Quando diz levantado dentre os mortos, é óbvio que então é ressuscitado. Mas às vezes não diz. Então, pode ser a ideia de que Deus providenciou, Deus levantou, Deus fez vir à cena. Então, é provável que aqui este seja o significado aqui. Tendo Deus levantado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, aos judeus no caso, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, não vou comentar mais cada item, porque se eu fosse descer a detalhes, cada afirmação dessa daria uma pregação inteira, porque é muito rica.
Mas o que ele diz é o seguinte: Jesus Cristo está no céu. Foi ressuscitado dentre os mortos. Já afirmaram isso antes. Então ele vai ficar lá até o dia da restauração. Obviamente se referindo a tempos futuros, onde nós cremos que haverá o milênio, seguido de novo céu e nova terra. Observe que o até indica que ele voltará um dia. Ok? É importante que ele fique lá, retido, até o dia da restauração. Então vai chegar um tempo que ele vai sair do céu, ele voltará para cá. Que vai sair do céu nesse sentido. Outra coisa que ele diz, Jesus era precisamente o profeta predito por Moisés. Essa seria uma explicação não muito fácil, demoraria algum tempo, mas ele se refere a Deuteronômio 18, que Moisés fala de um profeta, e não especifica lá, mas que ficou óbvio depois, ao passar do tempo, os próprios judeus estudiosos começaram a aceitar como sendo referente ao Messias. E esse profeta era muito esperado pelos judeus. Nós vemos nos evangelhos dizer: será ele o profeta? Será o profeta que haveria de vir? O que é isto? É esse profeta que Moisés predisse de uma maneira tanto quanto nebulosa, lá em Deuteronômio 18, e que o povo foi aceitando como sendo o Messias que haveria de vir. Então Pedro diz assim: olha, sabe aquele profeta, famoso profeta lá predito por Moisés, e que o povo ao longo desses séculos tem entendido que é o Messias que haveria de vir? Pois é ele. Esse Jesus de Nazareno, esse tal que vocês fizeram isso. Em nome de quem eu fiz um milagre aqui com um amigo. Esse Jesus é o profeta lá, prometido por Moisés. Vocês não entenderam errado, os nossos estudiosos, eruditos, não entenderam errado ao achar que Moisés estava predizendo a vinda de um profeta, que seria determinante para a salvação e para a perdição das almas, em função do que iriam acatar ou não esse profeta. Todos entenderam corretamente os que pensaram assim, porque realmente esse profeta viria e veio, é Jesus Cristo. Então isso é muito forte em termos do que o judeu entendeu lá na época. Falou também que quem rejeitasse esse profeta seria exterminado do povo condenado, já comentei. Todos os profetas, não só Moisés, mas a partir de Moisés, apontaram para essa época em que esse Messias, esse homem, viria, Jesus Cristo. Deus estava começando a cumprir, aos olhos deles, a promessa feita a Abraão, de que todas as famílias da terra serão abençoadas, a começar com os próprios judeus. Então, Pedro aqui cita o que foi dito por Deus a Abraão. Lembra que de manhã eu comentei que Absalão citou literalmente uma frase de Deus, citou, que Deus disse a Abraão, que Balaão citou para Balaque, ali, quem amaldiçoar será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. Interessante como citações literais do que Deus disse a Abraão, aparecendo hoje de manhã na pregação de Balaão a Balaque, 1400 e tantos anos antes de Pedro falar isso, e agora vem Pedro e faz uma citação irmã, colega, daquela em que Deus também disse a Abraão, foi Deus que disse: em ti, nos judeus, serão abençoadas todas as famílias da terra, e nos judeus em primeiro plano, de uma maneira mais exata, no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, está começando a se cumprir no meio de vocês estão assistindo algo que é até difícil de descrever, da importância. Lembra que Deus disse isso? Pois é, está começando aqui, é aqui, chegou, é Ele o que haveria de vir. Muito bonito isso. Ele termina então, falando que Cristo foi levantado por Deus, alguns acham que ressuscitado, que obviamente não estaria errado, mas alguns acham que nem fala da ressurreição, mas do fato de Deus ter trazido à cena, ter enviado, em outras palavras, Jesus Cristo para esse mundo, e que ele esteve, primeiramente, entre os judeus, que ele mesmo disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra? Ou seja, confirmando isso, vocês foram privilegiadíssimos, em primeiríssima mão, com os benefícios do fato de Deus ter resolvido finalmente enviar aquele profeta que
Moisés e os outros profetas comentaram que é Jesus Cristo. Então eu quero terminar lembrando a promessa de Pedro aos que se arrependessem, tempos de refrigério e a vinda de Cristo. Todo convertido deve esperar exatamente esses dois privilégios. Todo convertido. Constantemente. Primeiro, identificar e saber, reconhecer, Senhor, eu estou vivendo tempos de refrigério. Ainda bem, modestamente, com todos os meus problemas e tudo, mas só em saber que eu sou salvo em Jesus Cristo, isso é um refrigério para a minha alma. Segundo, saber que vou passar a eternidade contigo e minha alma viverá um refrigério sem fim. Pense nisso na hora das dificuldades e que Cristo virá para você. Quanto a você, amigo ou amiga, você precisa um novo começo, um novo nascimento, uma revolução na sua vida que anseia ter paz de espírito, que vai aliviar suas angústias mais profundas, não todas, porque muitas são ligadas com as coisas daqui e algumas permanecem e nos atrapalham um bocado. Eu dizer que todas as angústias de alguém vai se aliviar se aceitar Cristo como Salvador. Não, mas as básicas, sim. Sim, as mais profundas, as que deixam apavorados, ou apavoradas aqueles que têm medo do inferno, de uma vida eterna de perdição, de lamento, tão ruim como a Bíblia descreve, que a gente não consegue nem imaginar. Então, essa angústia, sim, vai desaparecer da sua alma. Não se intimide pelos seus pecados grandes demais. Os nossos todos eram. Você viu no texto que por mais pecador que alguém seja, esse pecador não está fora do alcance do perdão, do poder, usando as palavras de Pedro, do poder e da misericórdia de Deus, mesmo que alguém tenha mandado matar Jesus Cristo. Se esse está dentro da esfera da salvação que Deus promete aos que creem em Cristo, você não estaria fora. E absolutamente não está. Se você se converter, quando Cristo vier, voltará para você. E se você for antes, sua vida se encerra antes, você vai até Ele. Que Deus nos ajude com todas essas coisas maravilhosas que sabemos e aprendemos e devemos vivenciar sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas, viver e passar para frente e ganhar almas para Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.